O Brasil está numa encruzilhada histórica entre reafirmar sua soberania ou virar uma nova colônia. Deixa eu explicar o clickbait, certo? Vê só. Nós estamos vivendo hoje uma guerra fria entre Estados Unidos e China. Uma nova guerra fria. Por que está acontecendo essa guerra fria? Porque a China, nos últimos 45 anos, cresceu num nível inédito na história do capitalismo. Então, em 1980, o PIB da China era menor que o do Brasil. Hoje a China é a maior economia em termos de paridade de poder de compra e tende a ser, nos próximos anos, o maior PIB em termos absolutos e passar aos Estados Unidos. Isso nunca tinha acontecido desde que os Estados Unidos consolidou sua hegemonia como a grande potência imperialista, potência dominante no mundo capitalista, que foi na Segunda Guerra Mundial especialmente. Até a Segunda Guerra Mundial, o petróleo era comercializado em libra, moeda da Inglaterra, que era o império anterior. Aí tem o acordo de Bretton Woods, dólar como moeda mundial, os Estados Unidos cria a sua nova ordem, com organizações multilaterais, ONU, GATT, que virou OMC, Organização Mundial de não sei o quê, e por aí vai. Mesmo a União Soviética, na Guerra Fria com os Estados Unidos, nunca chegou aos pés de ameaçar a supremacia econômica dos Estados Unidos. A guerra ali era militar, era uma corrida armamentista. Aí ela disputava para valer, mas na economia não. Pela primeira vez, nós temos um país que desafia para valer a hegemonia econômica dos Estados Unidos, que é a China. A China hoje caminha para ser a maior economia, já é a maior economia industrial, já lidera a fronteira da inovação tecnológica com a inteligência artificial e o 5G, energia limpa. Como que a China fez isso? De 1980 para cá, você teve uma hegemonia neoliberal. Era o consenso de Washington. O que era o neoliberalismo? Além de xingamento, o que o neoliberalismo é na prática? O neoliberalismo é o seguinte: abre as fronteiras, livre comércio. Então, libera tudo, acabou o protecionismo, não sei o quê. Além disso, desregulamenta a lei trabalhista. Vamos diminuir o custo do empresário. Destrói sindicato, tira direito do trabalhador, reforma trabalhista e por aí vai. Privatiza empresas públicas, diminui o Estado, a ideia do Estado mínimo. Esse era o neoliberalismo. Olha a taxa de crescimento de todos os países que adotaram o neoliberalismo e olha a taxa de crescimento da China e de outros países que tiveram uma maior participação do Estado. A China estourou porque ela conseguiu se aproveitar do livre comércio sem adotar o consenso de Washington. Ela adotou um modelo contrário. O que a China fez? Estado forte, empresas estatais controlando setores estratégicos da economia, bancos públicos controlando o sistema financeiro. Então, isso te deixa imune à especulação internacional, à volatilidade dos mercados financeiros internacionais e, além de tudo, planejamento econômico para definir um programa de desenvolvimento nacional. Fez isso. A China explode. Este modelo de um projeto nacional com maior presença de Estado foi vitorioso. Ele demonstrou ter mais produtividade no mundo. A China hoje é a principal parceira comercial de 80% dos países do mundo. Ela conseguiu ser um sistema mais eficiente, mesmo na lógica da produtividade capitalista, do que o sistema liberal que os Estados Unidos fez e propagou. O que isso gerou? Para chegar no meu clickbait que você discordou. Isso gerou uma desindustrialização na economia norte-americana, porque o meio oeste, Houston, Detroit, toda aquela história, eram polos industriais, só que a China conseguiu atrair as indústrias para lá. A China dobrou a sua participação na indústria mundial do começo do século para cá e os Estados Unidos praticamente diminuiu pela metade. E esse movimento de perda de empregos nos Estados Unidos, de não sei o que, alimentou o Make America Great Again do Trump. É aí que a extrema-direita trumpista entra dizendo: não, os chineses tomaram nossos empregos, os imigrantes estão tomando tudo aqui, muro no México, para cima da China, trazer a indústria de volta. E é por isso que o Trump faz uma coisa chamada tarifaço. Qual que é a ideia do Trump com tarifaço? É reconstruir uma indústria norte-americana. Fala: acabou esse negócio de livre comércio aqui, que nós mesmos aqui criamos. Agora não. Agora eu vou botar um protecionismo para quê? Para quem quiser o mercado consumidor norte-americano, como os chineses, os outros, vai ter que pagar uma taxa, com isso o produto deles fica mais caro, aí compensa mais produzir dentro dos Estados Unidos na competitividade, e aí eu vou trazer as indústrias de volta para cá. Essa é a lógica do Trump. Beleza. Só que o Trump faz uma outra coisa. Ele fala: acabou também o multilateralismo. Esse negócio de ONU e tal, isso aí serviu enquanto a gente estava lá em cima. Agora que a China está no nosso calcanhar, eu vou ter que ser mais agressivo. E aí ele faz a nova doutrina Monroe. O que é a doutrina Monroe? Era um presidente dos Estados Unidos que falava América para os americanos. A América Latina é nossa, é nosso quintal. Eles sempre acharam isso. Isso não é só o Trump, não. Os democratas também acham. Isso é uma política de Estado deles. Eles querem isso. Dominar os nossos recursos naturais. O que ele fez na Venezuela? Sequestrando o Maduro, indo lá, tomando... Alguém acha que é porque o Maduro era ditador? O Petro também é ditador, porque no dia seguinte ele falou que ia também fazer na Colômbia. A Dinamarca é ditadora, porque ele falou que vai tomar a Groenlândia.
Ou seja, ele, quando ele foi dar a coletiva para dizer da Venezuela, ele não falou nada de democracia, ditadura, ele falou petróleo, 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 petróleo. Nós temos agora um momento que, por um lado, é extremamente perigoso. Por que perigoso? Porque os Estados Unidos voltam às suas baterias. Leia a estratégia de segurança nacional que eles publicaram em dezembro do ano passado. Recomendo para todo mundo que está assistindo a gente. Leiam, é um documento público, tem em português, tá na internet. Tem lá um corolário Trump da doutrina Monroe. O que quer dizer isso? Dizendo, agora, a América Latina, nós precisamos desses recursos, os chineses não podem mais estar aqui, setores estratégicos, tem que ser nosso, ou fecha com nós ou é pau. Em resumo, e numa linguagem popular, é isso que tá lá. Então, tem um ataque à soberania. O Lula bateu de frente com o Trump. Diferente do Milei, um lambibota, puxa-saco do caralho, o Lula chegou e disse, que não, filho, você quer negociar, a gente negocia, mas aqui tem soberania. Revoga Magnitsky, revê o tarifaço, e o Trump, só que não achem que por causa da química, essa briga acabou. O que o Trump quer são governos vassalos na América Latina para entregar terra rara para eles, para poder entregar nossos minerais críticos para eles, para poder entregar nossa água doce. Não entregou? Não rolou essa negociação? Vocês estão doidos, cara. O Lula não cedeu essas terras raras, ó, tira Magnitsky aqui, pode pegar aqui. A fake news de esquerda é uma coisa extraordinária. O Brasil tem 26% das reservas de terra rara no mundo, e pode ter mais. O Serviço Geológico do Brasil prospectou muito pouco. Sabe qual é a participação do Brasil no mercado de terras raras no ano passado? Menos de 0,5%. O Brasil praticamente não tem participação no mercado de exportação de terra rara. O mercado é 90% controlado pela China, porque a China conseguiu fazer a exploração e o refino nos seus territórios. O Brasil está em estado de prospecção e estudos. Você tem hoje estudos de prospecção para exploração de reservas de terras raras determinados pelo Lula. Você terá, porque ainda não existe, uma política de regulamentação das terras raras, que está sendo discutida no governo, para que se tenha um processo de refino e processamento nacional. Você ter empresas que explorem, mas refino, processamento, ganho para o Estado brasileiro e não numa lógica colonial. Mas deixa eu voltar pro argumento que a gente estava. Além dos caras atuarem para o protecionismo, tarifaço, eles atuam também na linha do imperialismo de dominação. Agora é pau. É a estratégia de segurança que eles fizeram. Por isso é um risco para o Brasil. O Brasil tem que reforçar sua soberania. Soberania digital. 80% dos nossos dados estão armazenados e processados nos Estados Unidos. Estão começando a construir uma nuvem brasileira. Ou seja, o Brasil não tem data centers estruturados aqui para armazenar dados. Tem poucos supercomputadores para fazer esse processamento. Sem soberania digital, como é que os Estados Unidos desligou o sistema de defesa russo da Venezuela para chegar lá? Com ataque cibernético. Um monte de coisa estava sediada nos Estados Unidos. Você tem que ter soberania digital, GPS, tudo. Sim. Segundo, soberania mineral. Soberania mineral, meu cara, é o seguinte: terra rara é base para a transição energética e para a produção de semicondutores. Isso. Chip. Essencial para a economia digital, para novas formas de energia. O Brasil tem 26%, o terceiro lugar, que é a Índia, tem 7%. 3 vezes menos. O Brasil está bem posicionado aí. Só logo atrás da China, que tem 49%. Então, nós temos que escolher um modelo. O nosso modelo vai ser entregar a terra rara numa linha colonial. Enquanto o Lula estiver no governo, enquanto a esquerda estiver no governo, isso não acontecerá. Esse é o modelo do Tarcísio, esse é o modelo do Zema, este é o modelo do Flávio Bolsonaro, da turma que bota bonezinho do MAGA. Não. O que nós queremos? Fazer uma exploração sustentável das terras raras com processamento e refino no Brasil. Com regulação. Não quer dizer que não vai vender para fora, lógico, nós nem temos condições de consumir isso aqui dentro tudo. É lógico que vai participar do mercado internacional, como a China vende. Agora, você tem que ter uma cadeia de agregação de valor no Brasil, por questões de soberania nacional. Pega o quartzo, que é a base do silício, um outro mineral crítico, o Vale do Silício tem esse nome por isso, é essencial na economia digital. O Brasil tem a maior reserva de quartzo do mundo. O quartzo tem 3 graus de refino, o refino metalúrgico, o químico e o eletrônico. O que vira silício para a produção de chip é o eletrônico. É a diferença de graus de pureza. O Brasil hoje que eu digo desde sempre, faz o quartzo e exporta para fora no grau metalúrgico e não faz o processamento no eletrônico aqui. Por quê? Porque não é porque quer. Se a gente quisesse agora, vamos fazer o processamento no eletrônico, porque não tem tecnologia própria para fazer o processamento. Então, este é um projeto de desenvolvimento nacional popular que nós temos que colocar no centro da agenda por soberania. Mas ao mesmo tempo que a gente tem um risco e tem que defender a soberania nacional, base industrial de defesa, soberania digital, soberania energética, soberania mineral. Além disso, nós temos uma oportunidade. E aí que eu volto. A China ganhou a concorrência internacional e se tornou o modelo mais produtivo. Por quê? Porque ela teve maior presença do Estado. Isso é inegável. Porque os bancos públicos davam crédito lá embaixo, porque ela conseguia deixar o câmbio barato e aumentava a exportação, controlando o sistema financeiro, porque ela fazia controle de capitais e não deixava capital especulativo entrar para poder ser abutre na economia chinesa, porque ela controlou os principais setores e fazia um planejamento econômico. E este modelo, vejam só, pode se chamar de socialismo de mercado ou como queiram, ou socialismo à moda
chinesa, não vou entrar nessa polêmica teórica, mas este modelo, pura e simplesmente, se mostrou mais eficiente que o capitalismo liberal e ganhou a concorrência do capitalismo liberal. Qual a consequência disso? Todos os países estão retomando projetos nacionais, inclusive os Estados Unidos. Os Estados Unidos está fazendo cadeia produtiva de semicondutores interna. Estados Unidos e a Europa estão usando um mecanismo de controle de capitais, de seleções de investimento. O país mais capitalista do mundo. Os Estados Unidos foi o líder nos últimos 10 anos em estatizações de empresas. Os Estados Unidos. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso aponta que tem um retorno do Estado, tem uma volta de um projeto nacional. Qual é a consequência disso? Você tem um ambiente hoje para construir um projeto nacional como desde os anos 70 não se tinha mais com a hegemonia neoliberal. A hegemonia neoliberal está sendo derrotada pelo sucesso econômico chinês. Resultado, eu acho que se abre uma oportunidade. É assim que eu vejo um Lula 4. Mas deixa eu ir além. Eu acho que o que pode acontecer é o seguinte, nós temos um ambiente para um projeto nacional em que, ao mesmo tempo, se tiver com um governo soberano e com apoio social e político, porque isso não é só... As pessoas acham que o presidente é canetado e resolveu. A canetinha resolveu. Para reestatizar qualquer empresa, precisa passar pelo Congresso. Importante a gente saber disso. E nós sabemos qual é o Congresso que se tem. Mas que projeto que eu acho que nós temos que trabalhar? Seguinte, um projeto nacional que envolva soberania digital e soberania mineral, com investimento numa cadeia produtiva com subsídio público, investimento em P&D, ciência e tecnologia, inovação, potencializar as universidades brasileiras, a FINEP, várias instituições para inovação tecnológica, para produção de ciência brasileira, tecnologia brasileira, nós temos todas as condições para fazer isso. Este projeto nacional, junto com um pacto popular que envolve uma maior presença do Estado em setores estratégicos. Ter condições de um marco regulatório diferente para os bancos públicos, poderem ser mais ativos para baixar os juros na economia real. O juro brasileiro é escorchante, é uma agiotagem, é uma roubalheira. A maior corrupção brasileira é esquema, esses juros. Um tri que está indo só da dívida pública. Fora o que ele drena do bolso de cada consumidor no cartão de crédito, de cada cidadão. Ou seja, você ter condição de retomar um controle do Estado, se tiver força política para isso. Nós temos que ter um pacto nacional popular que aponte para o futuro. E eu acho que tem essa oportunidade histórica pela conjuntura mundial. Olha uma coisa, as grandes viradas no Brasil sempre aconteceram com viradas internacionais. O que permitiu o Getúlio Vargas startar o processo de industrialização brasileira na década de 30? Foi a crise de 29. Se não houvesse a crise de 29, a economia brasileira teria continuado cafeeira e rural, oligárquica por mais muito tempo. A crise de 29 destruiu a oligarquia do café, o preço foi lá para baixo, isso criou um espaço, uma oportunidade histórica para falar, vamos apostar na indústria. E o Getúlio construiu uma coalizão de classes naquele momento, de interesses, apostou na industrialização com um projeto que ao mesmo tempo foi popular, com todas as contradições de Getúlio. Ditadura, perseguição aos comunistas, perseguição à esquerda, mas fez um projeto que teve a CLT, que teve a lei do salário mínimo, que teve a criação da Petrobras, que teve a criação da CSN. Quase tudo que a gente tem foi quase conquistado tudo ali. Da estrutura foi ali. Da mesma forma que o mundo virou com a crise de 29, o mundo está virando com este momento de saída, de transição do livre comércio para o protecionismo e da destruição da ordem multilateral. As cadeias globais de valor estão mais desestabilizadas, vários países começam a retomar um projeto nacional e isso cria um ambiente, um espaço que pode permitir nós trilharmos um projeto mais ousado no médio prazo. Eu não estou falando só de 4 anos, eu estou falando de um projeto para a esquerda nos próximos 20, 30 anos desse país. Se a gente perde esse time, qual a consequência disso? Não tem lugar vazio. Se a gente perde, alguém ganha. O Brasil está numa encruzilhada histórica. Entre reafirmar sua soberania e dar um salto no seu projeto de desenvolvimento popular e nacional ou virar uma nova colônia. Nesse contexto, o meio termo é um espaço muito miúdo. A estratégia do imperialismo norte-americano é recolonizar.